Boa noite a todos. Vamos tentar continuar com nossas reflexões dentro do nosso estudo sobre Jesus, sua didática, seu conhecimento. Inicialmente, eu gostaria já de chamar a atenção de vocês sobre a expressão figueira seca, porque quando a gente trata de parábola, temos que levar em consideração alguns fatores sobre por que Jesus falava por parábolas, o que é uma parábola, de onde vem, de quem é a criação das parábolas, que Jesus foi o maior criador de parábolas que nós conhecemos. Criou em torno de 60 parábolas. Mas as parábolas, elas têm origem no judaísmo. Ele não foi um inventor dessa técnica. Jesus usava uma técnica, um meio já existente no judaísmo antigo, o Velho Testamento, ou a primeira revelação, ou a Brit Rishon, ele tem inúmeras parábolas que foram e ainda hoje são citadas pelos rabinos. Então nós vamos tentar trazer para vocês, em continuação aí a nossa terceira jornada, os ensinos de Jesus de uma forma, ou de um ponto de vista e de uma análise, um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir e a ver, né? Essa frase de Jesus, como o Éden falou recentemente aqui, a verdade é que liberta. E por que Jesus usou esse termo? Eu gosto muito de trabalhar com Jesus judeu, falando para judeu, porque ele nunca falou para cristão. Não que o cristianismo não tenha a importância que tem por causa disso, mas porque Jesus pregou, segundo Mateus, para multidões que o seguiam da Galiléia, de Além-Jordão, de Decápolis, de Jerusalém, naquelas regiões da Fenícia. Não tinha naquela época ninguém que não fosse pessoas ligadas ao judaísmo. E ele tinha que falar de forma que o povo judeu conhecesse e entendesse o que ele queria dizer. Se nós não entrarmos nos seus ensinos com essa visão, nós vamos perder muitas essências do que Jesus queria dizer. Não podemos aportuguesar, não podemos verbalizar, não podemos trazer muitas vezes termos gregos para justificar os ensinos de Jesus, porque ele não falava grego, ele não ensinou para gregos. Infelizmente, o grego foi o idioma que trouxe a mensagem de Jesus, mas ele conseguiu distorcer muita coisa, porque Jesus falava num idioma, naquela época, no chamado hebraico mishnaico, e para as multidões mais místicas ele falava no aramaico, que era um idioma daquela época, uma espécie de idioma de origem dos arameus, que era o aramaico, daí o seu nome, mas que utilizava-se, porque o aramaico nunca teve uma gramática, nunca teve uma escrita, tanto que a sua escrita era do hebraico e não do aramaico, ok? E quando Jesus fala de verdade, ele está falando uma palavra diferente para nós, que a gente traz a verdade no sentido do nosso. Mas a palavra verdade, ela a Guemará, que é uma obra judaica, ela diz que a verdade é o selo de Deus. E a palavra verdade em hebraico, curiosamente, ela só é formada de três consoantes. Se pronuncia Emet, que é o Aleph, que é a primeira letra, o Mem, que é a letra intermediária, e o Taf, que é a última letra. Então, do ponto de vista da Guemará, a verdade é algo completo, que é formado de começo, meio e fim, do Aleph, do Mem e o Taf. Então, não pode existir meia verdade. Ou a verdade existe ou não existe, ela é sempre completa. E nesse ponto a gente tem que entender porque é que Jesus fala que a gente se liberta quando a gente conhecer a verdade, que será o momento em que a gente atingiu pelo menos um todo naquilo que a gente busca. Um princípio, um meio e um fim. Daí que indiretamente, lá no Apocalipse, que João recebeu
e passou em grego. Quando ele fala de alfa e ômega, ele está usando a expressão do próprio Isaías, Ani Rishon ve'Aharon. Eu sou o princípio e sou o fim. Então ele traduz um termo judaico numa linguagem grega, porque o momento permitia aquela posição, né? Quando a gente analisa uma fotografia dessa, se eu perguntasse a vocês se isso é uma praia ou é um mar, o que é que vocês responderiam na visão de vocês? Hein? É um mar ou é um lago? Essa água é doce ou é salgada? Salgada. Por que é salgada? Essa fotografia é uma fotografia aérea, né? Vocês estão vendo aqui a asa do avião, né? E o que é que a gente precisa para saber se essa água é doce ou salgada? Hein? Experimentando. Vocês têm condições de experimentar aqui? Então tem que ter outro recurso, né? Eu vou dar uma ajudazinha a vocês. Eu vou tentar trazer uma... É um mar ou é um rio? É um rio. É uma água doce ou salgada? Estão vendo como uma palavra melhorou muito? Aí a gente cai naquela história que o Éder falava. Estudar, pessoal. Ler, pessoal. Não é? Então a gente tem mania muitas vezes de chegar a determinados conceitos sem nos aprofundarmos. Não é? Então é preciso, isso deve ser utilizado em tudo que a gente busca, em tudo que a gente estuda, sobretudo na doutrina espírita, sobretudo nos evangelhos, sobretudo na Bíblia, sobretudo na primeira, na segunda e na terceira revelação. Porque a gente precisa descer, não se lê uma obra pela capa, não é? A cultura tem que ser de pesquisas profundas, com começo, meio e fim. Como o próprio Jesus manda que a gente busque a verdade. Eu vou aprofundar mais um pouquinho. Jesus era um homem que ele gostava muito de ensinar. Mas porque ele tinha autoridade para isso. Porque existe no judaísmo, na Cabalá, que é uma doutrina mais mística, mais secreta, ele fala de 5 princípios fundamentais para a gente poder entender as coisas. O primeiro princípio é ouvir. Você não pode assimilar nada sem primeiro ouvir. É o primeiro princípio. O segundo é calar. Esse é o pior para as mulheres, né? As mulheres às vezes querem falar antes de ouvir, não é? Então ele fala que o primeiro é ouvir, o segundo é calar, o terceiro é assimilar, ouvir, calar, assimilar, o quarto é praticar. Ouvir, calar, assimilar e praticar. E por último, ensinar. A gente é muito apressadinho, às vezes começa a querer ensinar as pessoas antes de qualquer coisa, sem que a pessoa tenha passado por esses crivos que são muito importantes, para a gente chegar a qualquer conclusão. A gente observe que Jesus, primeiro ela alimentou as pessoas, amparou, se identificou. Kardec disse que todo espírita, na revista Espírita, tinha que ter um curso de espiritismo e ter um certificado. Está lá. Para se apresentar onde chegasse com conhecimento da doutrina. Então Jesus teve mais ou menos essa preocupação de primeiro ele fazer, mostrar, para poder, depois de todo mundo conquistado, ele poder começar a ensinar. E Mateus diz que ele saiu de casa, entrou num barco, que a multidão já esperava por ele, e é que ele começou a ensinar. Saiu de casa de onde? Onde é que Jesus morava? Na casa de
Pedro. Aonde? Em Cafarnaum. Que ele saiu de Nazaré, onde não foi aceito pelos seus, pregando na sinagoga, se identificou com o rolo da Torá, que o profeta falava sobre ele, o poder de Deus está sobre mim, mas ninguém aceitou, então ele mudou-se para Cafarnaum. Ele sai da casa de Pedro, entra num barco e começa a pregar. Qual foi a primeira parábola de Jesus? O semeador. Essa parábola, eu gosto muito dela, porque ela é uma parábola que fala sobre a agricultura. Não é sobre a agricultura que ele fala? Já observaram? Você tem no Gênesis 1, capítulo 11, falando de semente. Zera, em hebraico. Jesus começou a sua primeira parábola falando de semente. Essa expressão, ou essa palavra, zera, que é traduzido como semente, também pode ser célula reprodutora masculina. O espermatozoide, em hebraico, é zera. Então é a origem de tudo. Jesus falava da origem do seu trabalho, ele falava da origem, que como está no Gênesis, que Isaac plantou e colheu, 100 por 1, que é como ele termina a parábola, e falando da vida. Agora é uma parábola estranha, porque no ponto de vista da interpretação literal, muita gente diz assim que Jesus falou de agricultura. Eu já vi muita gente dizer que Jesus ensinou a plantar, que tem que plantar não. É uma parábola para agrônomo, para agricultor, não é? Mas ele não fala de agricultor, embora exista toda uma tendência de as pessoas acharem que Jesus ensinou a plantar. Ensinou a preparar o roçado, a adubar. É tanto que ele fala de os locais que teriam que colocar a semente, a colheita, como é que tinha que ser feita, que de acordo com o local que você plantasse, você colhia mais. Mas por que ele não fala de agricultor e fala de semeador? Porque a semente que ele está falando é a semente da vida, é a semente espiritual, é a semente da sua mensagem que estava sendo lançada ali pela primeira vez. Então, eu digo para vocês, uma das coisas mais difíceis de se entender na mensagem de Jesus são suas parábolas. E ele pergunta, os discípulos perguntam a ele, por que você ensina por parábola? Qual é a resposta que ele dá? Mateus, que é quem dá a resposta, na minha visão, não foi muito feliz nas conclusões dele. Porque Mateus, como ele escreveu para os judeus, o objetivo dele era atingir os judeus, mostrando que Jesus era o Messias. Então ele queria, de todos os modos, adequar Jesus à história dos profetas. E tem lá uma passagem em Isaías que fala de ver sem enxergar e ouvir sem entender. E Mateus usa essa resposta para Jesus. Mas eu não vejo que Jesus tivesse esse objetivo e nem tenha respondido isso. Porque Mateus colocou muita coisa na boca de Jesus, muitas palavras que eu acredito, pelo que as minhas humildes pesquisas e as conclusões que eu tenho tirado, que Jesus não falou aquilo. Muita coisa ele nem fez e muita coisa ele não disse. Eu até aconselho vocês a lerem um autor americano chamado Bart Ehrman, B-A-R-T
E-H-R-M-A-N, Ehrman, que ele é professor da Universidade da Carolina do Norte, é um grande teólogo, é um grande escritor, foi pastor protestante, deixou de ser protestante. E ele tem muitas obras escritas, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, como Jesus se tornou Deus, o que Jesus fez, o que Jesus não fez. Exatamente baseado nessas colocações que Kardec, com muita lucidez, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala de algumas colocações de Jesus, dizendo que muitas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Quando tem passagens que diz que Jesus disse, ignora a mãe e os irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aquele que não odiar pai e mãe por minha causa. Olha, gente, isso é um termo judaico, isso está lá na Torá, isso está no episódio de Esaú e Jacó, que todos vocês conhecem, que Esaú era para ser o primogênito, e quem foi o primogênito, quem ganhou a primogenitura foi Jacó. E no texto original não se fala em ódio, nem se fala em desamor. Fala que Deus amou Esaú, amou Jacó, mas deu preferência a Jacó em algumas situações, o que é completamente diferente de dizer que, como os teólogos estudiosos dizem, que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Então essas colocações eu estou fazendo para que a gente seja mais racional, use mais Kardec nas nossas interpretações e nas nossas análises. Porque eu vou colocar algumas coisas para a gente entender, pelo menos nortear alguém ao querer interpretar uma parábola, e terminar, logicamente, com a parábola da figueira, que diz que Jesus amaldiçoou e que Jesus secou, que o texto também não fala disso. Jesus não amaldiçoou figueira nenhuma, era uma parábola. Não, estou só adiantando para a gente começar a despertar, né? A Bíblia possui, ao contrário dos textos ocidentais, que a gente estuda na nossa teologia ocidental, exegese e hermenêutica. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? A hermenêutica e da exegese, que são conceitos teológicos ocidentais. Só que em judaísmo não tem teologia. Teologia é conceito ocidental. Então eles já têm uma outra forma de interpretar, porque eles dizem que a Bíblia, a Torá é uma árvore, cuja as raízes estão os escritos, o caule está a interpretação, e as folhas, as sementes e os frutos estão os conceitos e o conteúdo do que está na raiz. Então, a árvore tem um conceito muito profundo no judaísmo, inclusive de reencarnação, inclusive de sacralidade. Existem as chamadas plantas sagradas no judaísmo, lá entre Jerusalém e Tel Aviv tem uma reserva chamada Neot Kedumim, que a gente quase sempre é chamado para visitar e conhece como se produz uma Torá e planta-se uma árvore. Eu já tenho umas mudas plantadas lá. E aí a gente aprende a importância da árvore e a visão espiritual da árvore no judaísmo. Então, no judaísmo, eles consideram a Bíblia ou a Torá como se fosse um jardim ou pomar. Então, ela não tem hermenêutica e exegese. Primeiro, antes de você interpretar qualquer texto, que você tem que fazer, a primeira providência é traduzir. E quem não sabe traduzir? A pergunta ali, eu já estou lendo, fazendo leitura labial agora. E quem não sabe traduzir, né? Nós espíritas temos a felicidade de ter no nosso, na nossa querida doutrina, um codificador chamado Allan Kardec. Allan Kardec nunca se titulou teólogo, nunca disse que era exegeta,
mas é um dos maiores intérpretes ocidentais que eu conheço da Bíblia. E esse ano ele está de parabéns, estamos todos nós nos 150 anos da Gênesis, porque é a obra mais fantástica da doutrina em termos de evangelho, em termos de Bíblia, em termos de interpretação. Porque Kardec teve a coragem de trabalhar com primeira e segunda revelação e interpretar. Porque a Gênesis não tem psicografia, não tem mensagem dos espíritos. É o Kardec mostrando quem ele é. Então, para nós termos uma noção do que significa isso, temos a Gênese. Leiam, agora eu faço como repito, leiam deitado, em pé, sentado, onde vocês estiverem, não deixem de ler, estudar, refletir, porque é uma obra que merece todo o nosso respeito. Esse ano eu estudei, revisei muito Kardec, porque Kardec começa trabalhando a Gênese, olha aí, e essa Gênese que ele coloca não é a dele, é a Gênese de Moisés. Os milagres e as predições. Então ele, como a gente costuma dizer, ele consegue bulir ou mexer com tudo que é primeira e segunda revelação. E com lógica. E eu não sei onde ele foi buscar tanto conhecimento, e sei que ele não estava só. Que o Espírito São Luís diz a ele que muitas vezes ele não sabe se é ele ou o Espírito da Verdade que fala por ele. Então, voltando aos nossos níveis de interpretação, os rabinos primeiro dizem que é como uma árvore e que, mesmo partindo da tradução, a Torá tem mais de 70 interpretações possíveis e conhecidas para quem sabe traduzir. Agora imagine para quem não sabe. Então não é uma coisa, eu não estou querendo desanimar vocês. Não, a ideia não é essa. É dar uma mexida na cabeça de vocês para vocês não acreditarem em tudo que vos disserem. E tudo que vocês veem. E fugir sempre do literal e partir para o racional. Então a Bíblia sendo um pomar, a palavra pomar em hebraico chama-se pardês. E pardês, como o hebraico não tem vogal, ela sobra o P, o R, o D e o S. Então a Bíblia, a Torá, tem 4 níveis de interpretação. O P de pardês, que é o primeiro nível. Essa palavra peshat, que em hebraico peshat é simples. O literal é aquilo que você lê. Tá certo? Essa interpretação é o sentido direto, corresponde à realidade histórica, ao significado objetivo, óbvio e comum. É o que se chama Torá escrita. É o que Moisés trouxe do Sinai. Só que essa mensagem que Moisés trouxe do Sinai é uma mensagem em código. Porque a Bíblia não, as letras do alfabeto hebraico não são apenas vocábulos, são também códigos. Aí fica difícil de você, vamos dizer assim, decodificar isso. Porque quando você lê lá, no princípio criou Deus, ou criava, que é o mais certo, as águas e a terra. É a primeira informação que tem, é o primeiro versículo do Gênesis. Esse versículo, eu que traduzi essa obra, eu levei, acho que eu gastei umas 25 páginas só para descrever essa primeira palavra. O que pode conter ali. Então esse sentido simples ou literal é a apresentação da situação. Que é o Peshat ou o P de pardês. O segundo, que é o R, que eles chamam em hebraico remês, é o significado figurativo, o ensinamento insinuado contido em cada uma das palavras dos versos dos 5 livros de Moisés, que como é a segunda, ele chama de, como hebraico, segundo é Shiná, ou ele chama Mishiná, o segundo nível.
tá certo? Ou segunda Torá, Mishnei Torá, que é uma obra que também tem um auxílio muito grande nesse sentido. Agora vejam bem, os rabinos dizem o seguinte: quem interpreta a Bíblia no primeiro e no segundo nível faz a mesma coisa do agricultor que planta o trigo, colhe o trigo, fica com a casca e joga o grão fora. Significa que o primeiro e segundo nível não servem de interpretação. O que significa que a interpretação literal não pode ser entendida e nem analisada nesse ponto. E dizem mais, o primeiro e o segundo nível têm o objetivo esconder o terceiro e o quarto. É curioso isso, né? E qual é o terceiro nível? Que é o D. É o Derush. É o significado moral, filosófico, midrash ou milético, que analisa o texto interpretando com intuitos pedagógicos e éticos de ensinamento, para aplicá-lo em circunstâncias. O verbo hebraico lidrosh significa exigir, um significado mais profundo do texto. Esse terceiro nível é o nível parabólico. É aquele que Jesus ensinava. Porque ele não podia ensinar no primeiro e no segundo, porque ele estaria contrário à Torá, aos intérpretes da Torá. Se vocês analisarem com profundidade ou de uma forma mais... Eu até adicionei um capítulo mais explicativo na nossa obra Sermão do Monte, agora adicional, que Jesus no Sermão do Monte ele faz uma interpretação da Torá oral. Porque havia uma preocupação deles terem uma interpretação para o significado do que estava escrito. E essa interpretação é o que gerou o Talmud. O Talmud é a interpretação oral. Que eles levaram 2.000 anos, 2.400 anos para... Terminou 400 anos depois de Jesus. O Talmud é uma obra que eles, quando o templo de Jerusalém foi destruído, que eles perderam o contato com o templo, aí eles criaram o Talmud para não perder a interpretação, que era proibido. É por isso que Jesus diz no sermão: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ele não diz, leste o que estava escrito. Então era uma preocupação de mostrar a eles que ele, Jesus, estava trazendo a interpretação correta do que estava escrito na Torá, que é o terceiro nível. O quarto nível, gente, esse é um nível chamado secreto, que é místico ou cabalístico. Nesse quarto nível tem um princípio chamado gematria, outros chamam de gemátria, que é o nível em que eles trabalham com as letras decifrando o código. Vocês já leram A Caminho da Luz, de Emmanuel? Já estudaram alguma vez? Se lembra quando Emmanuel faz a classificação do Papa? Vicarius Filii Dei, ele somando as letras do alfabeto? É a mesma coisa a gematria. Eles somam as letras das palavras e dão um número, e ali eles traem um valor numérico que tem um valor especial. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a palavra Yahvé, Deus, né? Yahvé tem um Yud, um Vav, um Rei e um Vav. Então, Yahvé, se você somar os valores da palavra Yahvé em hebraico, dá 26. Se você somar a palavra Ahavá, que é amor, dá 13. Se você somar o valor da palavra Errad, que é unidade, também dá 13. Então, matematicamente, Yahvé é igual a amor e unidade, porque 13 é igual a 26. 13 mais 13 é igual a 26. Então, só para vocês terem uma ideia de como é difícil. Eu estou fazendo esse arrudeio todinho para vocês, para dizer para vocês que ninguém consegue interpretar uma parábola de Jesus em essência completamente. Você tem que ir se munir
de vários fatores, de vários elementos, conhecer muita coisa para poder você entender, por exemplo, a parábola da figueira sem fruta ou sem fruto. A figueira é uma das plantas sagradas da Torá. Figueira, a tâmara, o trigo, a uva. Você vê que Jesus utilizou parábolas com vinha, com uva, com figueira, tá vendo? Porque eram plantas que o povo conhecia, que está lá nos livros da Torá como plantas sagradas. E veja que as parábolas dele tinham objetivos. O que vem a ser uma parábola? Tem origem judaica, como eu já mostrei a vocês. Ela vem do hebraico mashal. Você sabe o que é mashal? Mashal é exemplo. Tá certo? Mashal são, por exemplo, para você ter os provérbios de Salomão, são mishalim. É o homem prudente, a mulher prudente é uma pérola, é comparada a uma pérola. Todos os provérbios são pequenas, vamos dizer assim, pequenos exemplos ou mini parábolas. Cada provérbio daquele é como se fosse uma pequena parábola. E existe um verbo hebraico chamado leagid, que é narrar, que também se chama parábola de Agadá, que é uma narrativa, que é o substantivo, que o grego chama de parabole, ou parábola, que é pôr ao lado de, comparar. Então, no judaísmo, tem uma clássica parábola que todos vocês já devem ter ouvido, de Natã, o profeta Natã, que foi suscitado por Deus para repreender Davi. Mas quem era Natã perto do rei Davi? Ninguém, não tinha autoridade nenhuma. Então Natã criou uma parábola. Porque o que Davi fez? Davi estava passeando no jardim do seu palácio, quando viu uma mulher muito bonita, tomando banho, numa casa distante. Ele ficou apaixonado por aquela mulher e mandou chamá-la. E aquela mulher era a esposa do seu general, o comandante do seu exército, que estava lutando lá para as bandas da Jordânia, lá para as montanhas de Gileade. E ele, como rei, tinha autoridade, deitou com aquela mulher, e como dizia Boris Casoy, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. A mulher engravidou. Ela engravidou e mandou dizer ao rei: rei, meu senhor, eu estou grávida, e agora? Marido na guerra. Aí ele manda chamar o seu exército de Urias, manda todos se acamparem de frente do palácio e disse: você vai dormir em casa. Disse para o general: você vai dormir em casa. Que era para esconder a carrumbamba que ele tinha acabado de fazer. E aí, ele vendo todo o exército de frente do palácio, sem nenhum soldado dele foi para casa, ele disse: eu não tenho direito de ir para casa também, já que o meu exército está todo aqui, eu não vou. E não foi. E quando Davi viu que ele não tinha conseguido o seu intento, recomendou que ele fosse para a frente de batalha. E lá ele foi abatido, lá onde hoje é a capital da Jordânia, em Amã, lá tem uma cidadela que diz que foi ali que Urias foi sacrificado, né? Mas aí a coisa não podia ficar impune. Deus chama Natã, que era um médium inteligente, que vai a ele e cria uma... Eu vim aqui, rei meu senhor, porque eu vim lhe contar uma história. Ele disse: qual é a história? Ele disse: um homem muito rico, tinha bastantes ovelhas em sua fazenda, mas o vizinho tinha um pobre que só tinha uma ovelha. Ele deu um banquete, pegou a ovelha do pobre, matou e deixou o coitado sem nada. E ainda mandou tirar-lhe a vida.
E aí Davi disse: quem é esse malvado que eu quero tomar providência? Ele disse: rei meu senhor, quem fez isso foi o senhor, que tirou a vida de Urias e tomou a única coisa que ele tinha, o senhor que é rei de tudo, tomou a sua esposa. Então, essa parábola é clássica, está lá narrada no livro dos Reis. Então a parábola é uma história que tem um objetivo, que tem um fundo moral, tem um fundo espiritual, e que Jesus, conhecendo todos esses princípios, criou muitas parábolas. E o que é necessário para a gente entender uma parábola? Conhecimento da história política e social, costumes da época de Jesus para nós hoje, não é? Conhecimento da tradição judaica, religiosa e familiar da época. Conhecimento dos níveis de interpretação da Bíblia, aqueles que eu mostrei para vocês, para saber os detalhes, e ainda ter um nível intelectual e espiritual elevado por parte de quem a interpreta. Como eu não tenho nada disso, eu já me coloco na condição de que a gente vai trazer pontuações para vocês, cheio de boas intenções e do conhecimento limitado que eu tenho, de tentar trazer para nós a importância dessa parábola. O que é isso aqui, vocês sabem? Um iceberg. Eu comparo uma parábola a um iceberg. Que a gente lê o texto, né, na sua estrutura, a gente conhece isso aqui, pela leitura. E o que está submerso, quando vamos entender? Vamos levar algumas encarnações para tal. Concordo? Mas a gente é só ter paciência, né? Gastar uma roupinha física aí, um dia a gente chega lá. Né? Com a graça de Deus, a gente chega lá. Isso tanto serve para uma parábola, como serve para a Bíblia, como serve para o livro dos Espíritos. Né? Porque tem muita gente que diz: já li 2 vezes. Eu digo: leia mais 2, depois vem falar comigo. Já li as 4, agora começa a estudar. Que leu, você já leu. Né? Porque eu nunca reli, eu nunca reestudei o livro dos Espíritos para não descobrir que eu não sabia nada até ali. Você vai encontrando. E a parábola também é assim. Não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O ensino da parábola é transcendente. Ela vai de gerações a gerações. Está sempre atual. Você nunca vence o ensino de uma parábola. Você tem uma parábola de Jesus que a gente conhece, que ela é muito, que eu considero muito rica em detalhes, que é a parábola do bom samaritano, que eu gosto muito, que toda parábola tem um ensinamento inesgotável. Como é que Jesus diz, quando ele começa, quando ele é testado por um doutor da lei? Quem era o doutor da lei? O homem que conhecia a Torá e veio fazer um teste com Jesus. Não é? Quem pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, como bom judeu que era, porque Jesus, eu tive vários professores judaicos, mas eles são terríveis, eles não respondem o que você pergunta, ele faz outra pergunta. Quando eu comecei a estudar hebraico, que eu comecei a estudar plural das palavras na gramática, né? Que mão, por exemplo, yad, é yadim, que é a palavra masculina, em hebraico, mão é masculino. É por isso que às vezes as pessoas trocam. Yad é mão, beit é casa. Então você diz mãos, yadim, beitim, casas. E aí eu vou estudar os nomes de Deus, aí tem lá El e Elohim. Eu digo, então, deve existir deuses. E eu vou perguntar ao meu mestre, né, professor,
Dentro dessa ótica dos plurais, por que é que casa a gente diz Beitim, mão a gente diz Yadim, e Elohim, Elohim, então são deuses? Ele olhou para mim e disse assim: você é monoteísta ou politeísta? Matou-me com a pergunta, porque se eu vou entender, se eu fiz a pergunta pensando em justificar que existia deuses, eu não sou monoteísta. Aí eu me calei, selei a minha porinha e mudei de assunto, né? Então é a mesma coisa que Jesus faz. O que é que está escrito na Torá? Porque se ele tivesse respondido, né? Jesus podia ter dito o que era, mas ele não disse. Se você está perguntando, me diga o que é que está escrito na Torá. Aí ele diz: ama de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, é o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz assim: respondestes bem e faze isto e viverás. Quer dizer, ele ainda não estava vivendo, embora estivesse vivo, conversando com Jesus. Na sequência ele pergunta assim: quem é meu próximo? Por que ele perguntou quem era meu próximo? Porque a palavra próximo em hebraico, dentro dos radicais, tem 3 letras: o reis, o ai e o nun. E essas 3 letras, esses 3 radicais, podem significar próximo, pastor e mal. Porque é escrito da mesma forma, as 3 palavras. Os 3 significados se escrevem da mesma maneira. Então, com a pergunta dele, quem é meu próximo, foi uma pergunta mais gramatical do que propriamente de dizer que não ajudava, porque não sabia quem era. E Jesus entendeu a perspicácia dele, que contou a parábola. Mas ele começa dizendo assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Por que ele pergunta, por que é que ele diz que o homem descia e não o homem subia? Porque Jesus não podia ter dito: um homem subia de Jericó para Jerusalém. E por que ele não disse isso? Porque em hebraico, na liturgia e na espiritualidade hebraica, subir e descer tem significados completamente diferentes. Quando você vai subindo para o templo, é um ritual. Aliar. Quem leu os Salmos, vê lá, não sei se vocês já leram lá, Salmo da subida, já viram isso? Alguém já leu o Salmo? Tem escrito Salmo da subida. Salmo da subida. São salmos que são lidos quando se ia subindo para o templo. Porque aquilo tem um ritual. Por isso que ele disse: o templo de Deus ficava em Jerusalém. Jericó ficava 400 metros abaixo. O homem estava se afastando de Deus para Jericó. Estava abandonando o templo, estava descendo. Porque se ele fosse subindo para Deus, nada lhe aconteceria. Então são detalhes, gente, que a gente só descobre na prática, quando a gente vai analisar o que Jesus realmente queria dizer em determinadas situações. Qual é o objetivo das parábolas? Mostrar o caminho para Deus e analisar o comportamento humano. Jesus analisou muito o comportamento humano com suas parábolas e trazer o ensinamento sempre positivo. Ok? Sempre as parábolas trazem um ensinamento positivo. Fala de comportamento humano, fala da história dos trabalhadores da vinha, faz os trabalhadores da última hora, que é onde está muita coisa do comportamento humano, muita psicologia. Porque nos trabalhadores da última hora, houve um contrato para quem começou a trabalhar, e que o último que só trabalhou a última hora recebeu a mesma coisa. E o que é que acontece no trabalho se o cara trabalha só 10 dias e recebe o mesmo salário que você? Na empresa, o que é que a gente vai pensar, o que é que a gente vai dizer? Ô gente, porque aquele trabalhou 10 dias e ganhou a mesma coisa que eu trabalhei 30. Não é? Então isso significa que é o nosso comportamento. Nós gostamos de nos sentir injustiçados quando não somos beneficiados igual os outros são. É esse o grande ensinamento que Jesus traz nessa parábola.
Uma parábola contém ensinamento que envolve família. Vocês conhecem alguma de família? Situações da vida cotidiana, elementos geográficos da natureza, a parábola do semeador é uma, não é? A descida de Jerusalém a Jericó é outra. Estou falando de uma geografia. Costumes vigentes entre os ouvintes. Naquela época os trabalhadores ficavam nas praças. Então ninguém estranhava que alguém fosse buscar alguém de manhã para trabalhar na vinha, como se faz hoje com os cortadores de cana. Lá em João Pessoa mesmo, lá junto da caixa d'água, tem uns encanadores que queriam um encanador, pegava o carro e ia buscar lá. O cara ficava o dia todinho com a caixinha lá esperando. É que eu me lembrava dessa parábola. Tradição religiosa envolve também psicologia, moral religiosa, todos esses são elementos e, sobretudo, o ensinamento espiritual. E a parábola da figueira, que é o nosso... Vamos ver o que é que ela diz, o que é que ela tem de diferente. Porque ela, primeiro, é uma parábola, né? E é narrada por Marcos. Eu coloquei a narrativa de Marcos aqui porque é o primeiro. Ele diz assim: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Dá para se entender que foi Jesus. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. E falando-lhe disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viu que ela estava seca até as raízes. Marcos 11, 12 a 14. Vamos pegar os elementos dessa parábola e vamos tentar dissecar. Porque ele fala que a figueira estava coberta de folhagem. Eu grifei isso aí, que é um ponto que às vezes a gente nem observa, não é? Segundo, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas. Porque está se falando aqui folhagem, repete folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus disse: ninguém jamais coma do teu fruto. Vamos adiantar um pouquinho para explicar. Mateus fala nessa mesma parábola no capítulo 21, 18 a 22, e Lucas no 13, 6 a 9. Jerusalém, a grande Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade aonde Jesus ia sempre pregar no templo, ensinar durante as festas. Só que Jesus não tinha condições financeiras. E aí tinha época em que estava frio. Determinadas festas, Jerusalém é a cidade que fica a 800 metros acima do nível do mar. É uma cidade fria. Então, se às vezes à noite Jesus não tinha dinheiro para dormir em Jerusalém, ele não conseguia dormir em Jerusalém. Então ele poderia, ele tinha duas opções. Se tivesse muito frio, ele descia, atravessava aqui o Vale do Cedron, subia para o Monte das Oliveiras, que fica na frente, e ia para uma gruta, onde ele passava a noite. Ali foi que ele ensinou aos discípulos o Pai Nosso. Numa gruta, sem luminosidade, sem luxo, sem cama. Porque as grutas, elas são misteriosas.
elas, de dia, se está quente fora, ela é fria dentro. Mas se está frio fora, ela é aquecida internamente. Ela tem uma temperatura sempre diferente da temperatura do meio, oposta ao meio ambiente. Então Jesus passava a noite ali. Quando não estava muito frio, ele ia dormir em Betânia. Que depois do Monte das Oliveiras, do lado de cá, ficava a cidade de Betânia, pertinho, dá para ir a pé. Então ele ia com os discípulos dormir na casa de... Essa é a Betânia hoje. Né? Quando você vai descendo na estrada de Jericó, você avista Betânia. Essa foto é nossa. Aliás, todas aqui são nossas. E aqui a casa, onde fica hoje a igreja, sobre o local onde era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Aí aqui vocês veem Lázaro, né? Marta com a sua ânfora, sua preocupação de dona de casa, né? De cuidar das coisas, e Maria em êxtase, que só queria escutar Jesus. Ela não estava preocupada, e Marta era como aquelas mulheres realmente mais ansiosas e ia cobrar de Jesus: mestre, Maria fica só ele ouvindo, não quer fazer nada, eu tenho que cuidar da casa toda. E Jesus e Marta, que é isso, você sabe que Maria escolheu o melhor. Ela não estava preocupada com o material, mas com o espiritual. Então Jesus ia dormir na casa de Lázaro em Betânia. E aí fala-se que essa é uma extensão aqui nessa parede. Hoje tem uma igreja ortodoxa, mas diz que a casa deles era aí, onde vivia Lázaro, Marta e Maria. E que Jesus, pelo jeito, tinha passado a noite na casa deles, e no dia seguinte teve, quando ia voltando, segundo a história, teve fome. Essa fotografia é do sopé do Monte Hermon. Aqui é onde fica hoje as ruínas de Cesareia de Filipe. Eu tirei essas fotos para mostrar a vocês. Eu estive agora no mês de abril, primavera, época das figueiras estarem florando, porque o fruto só vai sair lá para julho, agosto. Mas agora é a época de floração da figueira. Então eu trouxe algumas fotos para mostrar a vocês. Isso aqui é a nascente do Jordão, água límpida que vai formar o mar da Galileia. E tudo isso aqui é figueira. Você tenta aquele cheiro de doce, daquele gosto do figo maduro nas folhas da figueira. E tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração. Observe essa figueira. Ela está começando a aparecer folhas. Concordam? Isso aqui, o que é? Ó, essas coisinhas miúdas. Olha aqui e aqui. Vocês sabem o que é isso? Frutos, gente. Frutos. Eu estou mostrando isso para a gente entender a narrativa da parábola. Vou mostrar mais alguma. Olha aqui, ó. Estão vendo? Fruto, 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 fruto. Depois do fruto vem o quê? Um brotinho de folha. O que aparece primeiro na figueira é o fruto. Concordam? Muito bem, vamos adiantar um pouquinho. Olha aqui, ó. Essa aqui tem fruto. Os frutos já estão bem mais desenvolvidos. E o que é que elas têm mais desenvolvidas? Folhas. Ok? O segredo desta parábola está exatamente aí. Para você entender até onde vai a minha
eu fui ter que estudar um pouquinho da agricultura da figueira. Aqui é mais, depois eu volto. Aqui tem mais figo, ó. Figo, folha. Olha isso aqui, já praticamente maduro, estão vendo? O que é que a parábola diz? Vamos voltar à história da parábola? O que é que ela diz? Que Jesus teve fome, viu uma figueira cheia de folhas, não é assim? E que ele foi lá, vasculhou e não encontrou fruto. Por quê? Qual foi a decepção? É que se tinha folhas, tinha que ter fruto. E dificilmente você vai encontrar uma figueira que tenha folha e não tenha frutos. Agora mesmo eu estive na Turquia, semana passada, eu cheguei, ainda estou de ressaca, ainda estou com fuso horário acomodando, que são 6 horas de diferença. E lá você vê figueira por todo canto, é do mesmo jeito. Ela tem que primeiro vir o fruto, para depois vir a folha. O que é que Jesus encontra? O que é que ele encontra? Desculpa. Folha sem ter frutos. E qual é a dedução que a gente encontra aí? É como se Jesus tivesse se decepcionado, não ter encontrado frutos numa figueira. Vamos trazer isso para nós? Vamos trazer isso para nós? Vamos, mas depois que a gente falar um pouquinho do convite de Jesus. Aqui nós temos Jesus convidando os primeiros discípulos que se tem notícia. Quem foi? Simão e André, que eram pescadores. Mas o que é que Jesus diz no convite deles? Diz a história que ele vinha caminhando pela margem do mar da Galileia e viu 2 pescadores, 2 homens pescando, Simão e André, e os convidou para vir para o grupo dele. Como está em Mateus 14. Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E o que é que Jesus diz? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Vocês já viram essa expressão no evangelho de vocês? Ou já viram outras? Quem lê sempre o evangelho. O que é que tem encontrado? O que é que Jesus diz para eles? É vinde após mim ou tem outro chamado? Já leu, Ed, lembra? Ele diz assim, muitos dizem que ele diz, segue-me. Segue-me. Não é? O que é seguir alguém, vocês sabem? Eu estou fazendo um exegese, mas é o que eu quero puxar de vocês um pouco do... O que é seguir alguém? Qual é o compromisso que alguém tem acompanhando o outro? Eu posso seguir você, Éden, de braços cruzados, não posso? Sem fazer nada do que você está fazendo, ou não posso? Então, a gente tem que ver se realmente Jesus diz, segue-me, ou vinde após mim. O que é vinde após mim? Eu coloquei aqui a expressão
hebraica, Vaiomer Aleichem, e disse para eles, Lehu. Lehu é do verbo ralar, aquele que a gente começou hoje à tarde a falar, lembram? Lehá. Lembram do lehá, que é volta para dentro de ti mesmo? Aqui é Lehu. Venham a Harai, depois de mim. Mas vir depois de mim não é seguir simplesmente. É vir fazendo o que eu faço. O que é muito diferente de seguir. Vocês conhecem uma passagem que tem no aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, no local onde Jesus aparece aos discípulos depois de crucificado, que ele vai tomar café com eles, e ele pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas, não é assim? E eu fui aprofundar essa questão e eu descobri algo muito, muito complicado para mim. Não sei para vocês. Porque o hebraico, eles estavam falando em hebraico, existem 2 preposições referenciais pessoais, que uma é iti, que é referente a mim, e outra é oti. Olha a diferença de som, é quase nenhuma. Iti e oti. Como o hebraico não tem vogal, se Jesus disse, Pedro, atá o reviti, ele disse, Pedro, tu me amas? Mas se ele disse, Pedro, Simeon, atá o revoti, ele está perguntando, tu amas como eu amo? É diferente ou não é? O que é amar como Jesus amou? É como se ele dissesse assim, se você é capaz de amar como eu amo, você apacenta minhas ovelhas. Se não, não se candidate. É assim que eu vejo. É assim que eu entendo. Pode ser algo que venha mudar muito os nossos conceitos. Porque Jesus não ia fazer um simples convite de venha, me acompanhe sem fazer nada. É a mesma coisa que tem aqui. Você tem que me acompanhar, mas fazendo o que eu vou fazer, aprendendo comigo aquilo que eu vou praticar. Isso aconteceu aqui. Tanto o convite, como o diálogo que a gente acabou de falar. Isso aqui é o Mar da Galileia, na época era bem mais para cá, já era bem mais cheio, hoje ele está mais seco por causa das irrigações e tudo, mas é um lago muito grande, você não consegue filmar ele de uma vez só, né? Isso aqui é o local onde Jesus foi visto caminhando sobre as águas, onde ele escolheu os discípulos. Aqui, olha, você voltando, na época de Jesus, era esse local aqui que os barcos saíam. E aqui, né, onde tem essa igrejinha, foi que ele perguntou a Pedro se ele era capaz de amá-lo como ele amava, para apacentar as suas ovelhas. Então, é um local que eu considero assim, muito forte. E eu até digo a vocês, eu tirei uma foto nesse lugar e quando eu fui verificar, eu me emocionei porque eu tive a impressão que eu estava 2000 anos atrasado. Depois de você ver tudo que esse homem deixou, tudo que ele fez, e a gente ainda está aqui procurando entender para viver o que ele nos ensinou, isso mexe muito com a cabeça da gente. Depois disso ele vai ao monte ensinar, e a gente deixando essa receita,
curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, conduzir os espíritos, de graça recebereis, de graça dai. E se a gente trouxer isso, a parábola da figueira, a gente vai entender que a decepção de Jesus de não encontrar frutos ali é a mesma da gente não fazer essas orientações dele. Como é que a gente pode se candidatar a ser médium? Como é que a gente pode se candidatar a ser espírita se não estiver pronto para fazer isso? Por isso que ele diz: ninguém jamais coma fruto de ti. Quando ele não encontrou fruto na figueira, querendo dizer, meus irmãos, que se nós não fizermos o que ele faz, não amarmos como ele amou, não dedicarmos às pessoas o amor que ele teve, de que adianta dizer que é médium, dizer que é espírita, dizer que está pronto, se nós ainda não estamos com o mínimo indispensável para segui-lo. Nós ainda temos algumas restrições e algumas justificativas para não fazer o que Jesus pediu que fizéssemos. Porque nós ainda estamos na fase de tirar proveitos de muitas coisas. Tem uma passagem que acontece com Jesus no episódio de Salomé, quando Salomé chega para Jesus, a esposa de Zebedeu, e pede a ele, faz um pedido, que ele colocasse Tiago à direita, João à esquerda, quando ele estivesse no reino dele. Porque mulher e mãe só pede pouco, ela só queria isso, né? Só queria Tiaguinho de um lado e Joãozinho do outro, o problema está resolvido. Os discípulos ficaram, os outros 10 ficaram enciumados. E Jesus diz assim: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Eles podem... Será que eles estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? E aí eles dizem: estamos. Os discípulos respondem: estamos. Vocês podem até estar preparados para beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir, só meu Pai que está nos céus. Mas quando Salomé vai embora, eu fico pensando Jesus na cabeça dele. O que é que se passou naquele momento, né? Ele vendo aquela disputa, como fosse um privilégio político no meio deles, que houvesse uma predileção, porque a mãe de duas pessoas vieram pedir aquele privilégio e que ele fosse dar. Mas Jesus era muito paciente, era realmente uma luz em todas as situações. E ele, na sua capacidade de liderança, ele sentou os meninos e disse: ó, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vocês estão acostumados a ver os reis e os conquistadores conseguirem as coisas subjugando, impondo a força. Mas conosco é diferente. Aí ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então essa é a grande receita para nós com relação à parábola da figueira seca. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos itens 8, 9 e 10, ele coloca umas reflexões aqui que eu acho interessante que a gente leia e reflita a respeito. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Porque
a figueira aparentava que tinha fruto. Estava cheia de folhas. Se tem folhas, tem fruto. Mas Jesus chegou lá e não achou nada. Se você diz que é espírita, você tem que ter atitude de espírita, comportamento de espírita, realização de espírita. Isso é muito forte, meus irmãos. Eu digo a vocês, eu tenho muito medo de ser espírita. Tenho porque o que eu estou dizendo aqui, lá fora, eu tenho que ser fiel ao que eu estou dizendo. E se eu não o sou, eu estou sendo, como Jesus dizia, não sejam como os prushim, que eram os fariseus, porque eles são hanef. Hanef é falso. É a pessoa que diz uma coisa e faz outra. É terrível. Aí eu vejo aqui o Espírito dizendo assim, ó. Oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revela de substancial para o coração, e quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Eu tenho medo de ser espírita, eu tenho medo de falar aqui na frente. Vocês pensam que eu gosto? Eu não gosto não. Eu não tenho medo de enfrentar a banca de examinador de tese científica, nenhum medo. Mas de falar aqui eu tenho, meus irmãos. Eu falo de coração para vocês. Porque nós somos provados, testificados todos os momentos. Eu tenho medo de eu não ser o que eu pretendo e tenho vontade de ser. De aparentar uma coisa e ser outra. Eu rezo todos os dias e peço a Deus e a espiritualidade, se for para escandalizar a nossa doutrina, que eu vá logo para o outro lado fazer um balanço do que eu já fiz e volto com outra estrutura. Para que isso não seja motivo de denegrir a nossa doutrina, que ela é cristalina pura. Eu tenho trabalhado para que a gente traga um cristianismo nos moldes do cristianismo primitivo, que era um cristianismo de amor, de dedicação. Um cristianismo de Estevão, de Paulo, dos discípulos, de Felipe, que era aquele entusiasta por Jesus. Aonde ele chegava, ele fazia questão de divulgar que Jesus era o Messias, que estava com ele, que os outros precisavam ver quem era Jesus. Eu tenho essa preocupação. Eu já passei por testes, que às vezes eu gosto de narrar, porque eu passei... Como é que se diz? Porque eu consegui segurar. Consegui segurar para não passar por esse tipo de crivo. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. De todas as utopias, de todo o sistema vazio, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que remove as fibras do coração com uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem fruto. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizam de recursos do que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu passei uma experiência que eu vou narrar para vocês, porque serve de testemunho de uma situação que eu vivi, que eu acho importante que a gente analise. Os médios são os intérpretes dos espíritos, supre o organismo material que falta a este para nos transmitir as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdade para esse fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial, são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante, espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos.
a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Eu vivi uma experiência que diz que nós não sabemos o momento em que somos chamados ao teste. Vocês sabem que eu sou um profissional da área de saúde, trabalho com cirurgia, faço cirurgias no meu consultório, mas eu sou um professor também. Então eu tenho horários a cumprir. E eu levei o meu carro para uma revisão numa concessionária lá em João Pessoa. E levei numa sexta-feira para pegar às 5 da tarde, que eu ia precisar do carro no final de semana e para dar aula na segunda-feira. E quando foi às 5h30, eu saí do consultório com muita já meio atrasado. Peguei o carro, o documento, o papelzinho lá que a moça me deu e levei e apresentei na concessionária para pegar o meu carro de volta. Quando eu entreguei o papel, tocou a sirene da concessionária dizendo que tinha encerrado o expediente. Passou logo na minha cabeça. Eu vou ficar o final de semana sem carro. Para dar aula na segunda-feira, o pobre só tem um carro. E sem ele fica à mercê da dificuldade. Aí eu entreguei o papel à moça e disse: minha filha, por favor, me traga esse carro aí que eu estou precisando. Ela olhou para mim e disse: o senhor não está ouvindo? Acabou de tocar. Aí eu apelei para... Eu estava até de branco, né? Eu digo, se ela podia pelo menos dar uma preferênciazinha a mim, mas a moça estava irredutível. Eu digo: minha filha, minha santa, eu até chamei de minha santa, para já dar uma animada. Por gentileza, faça esse favor, traga o meu carro. Ela olhou para mim assim, ela até um negocinho parecido com isso assim. Aí eu disse: sinto muito, mas não posso fazer nada pelo senhor. Aí eu ainda apelei uma terceira vez, eu digo: mas minha linda... Ela não era tão bonita, mas eu disse: mas minha linda, faça um favor, quebre esse meu galho para eu não ficar sem carro no final de semana. Ela disse: eu sinto muito, mas é a minha última palavra, o sistema já desligou. Aí vem aquela coisa que começa a arrepiar do calcanhar e vai subindo, né? Aí quando chegou aqui, que era para... Aí eu me lembrei da água de Chico, mas não tinha água. Aí eu fechei a boca e comecei mentalmente olhando para ela, rezando um Pai Nosso. Ela não estava ouvindo, era eu. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando eu estava terminando a primeira parte, eu ouvi uma voz atrás: professor Celestino. Eu digo: é doutor Bezerra. Eu pensei, né? Que veio me acudir. Mas não era. Era um homem que eu nunca vi na minha vida. Disse: o senhor aqui, posso ajudar em alguma coisa? Era o gerente da concessionária. Eu acho que foi o meu Pai Nosso de suplício, né? Aí ele disse: o que o senhor deseja aqui? Eu digo: não, eu deixei meu carro aqui para revisão, mas já estou sabendo que eu não posso levar. Eu fico com cara de tristeza, né? Aí ele disse assim: não, o senhor vai levar, do mesmo, não tem problema não, o senhor vai levar. Por que não leva? Aí eu ainda endossei, mas não, a sua funcionária disse que não tem mais jeito, que já desligou o sistema. Aí eu disse assim, aí ela disse: seu fulano, já desligou o sistema, não tem mais jeito. Disse: não, ele leva com sistema ou sem sistema. Aí eu não quis também, né, abusar, porque eu podia dizer: tá vendo, mas não disse nada, né? Eu não disse nada, fiquei na minha, quietinho. Aí continuei. Aí ele olhou para mim, aí vem agora a lição maior. O meu medo aumentou daí, né? Porque ele olhou para mim e disse assim: o senhor está me conhecendo? Eu digo: não. Disse: eu conheço o senhor. Eu já assisti muita palestra na Federação Espírita. O senhor diz coisas lindas. Aí o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque eu comecei a pensar, se aquele homem chegasse e eu tivesse descompondo a funcionária dele.
Foi doutor Bezerra, foi. Eu acho que foi. Porque é esse que eu digo para vocês, o medo de estar aqui. De eu não ser coerente com o que eu digo. Porque às vezes, lá fora, a gente tem outro comportamento. Põe a mão nos quartos, como dizia minha mãe, e diz assim, você pensa que está falando com quem, né? Quer dizer, que isso é a pior das observações, porque se realmente você fosse importante, o funcionário conhecia, é ou não é? Então não precisa se apelar para esse tipo de coisa. Então eu tenho esse medo e acho que a parábola da figueira seca, Jesus quer dizer conosco isso, que você não pode ter uma aparência que você não é. Você não pode ter folhas sem ter frutos. E que os frutos têm que vir antes, para depois vir a folha, que é realmente o verdadeiro significado dessa parábola, está exatamente nas folhas. E se não tem folhas, ninguém vai comer frutos de nós, é o que Jesus disse, que ninguém coma fruto de ti, até que você tenha folhas com frutos. Ok? Deixa eu ver aqui o que é que... Mas muitas vezes, olha, a gente se desvia do fim providencial, e a faculdade preciosa que nos foi concedida, sem ser colocada a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, em vez de frutos salutares, dão mais frutos. Se recusarem a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos de melhoria própria. Então se assemelha à figueira estéril. Deus então lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presas dos maus espíritos. Vigiemos e oremos. Que Jesus possa ser a nossa força, a nossa luz. E a doutrina espírita, com a sua coerência, a sua racionalidade, desperte a nossa mente e o nosso coração para sermos realmente uma figueira que dê bons frutos. Boa noite a todos e muito obrigado.